Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo na nossa jornada, o ambiente de enriquecimento. Quem pensa, enriquece. Nós fizemos nos últimos encontros uma masterclass sobre o poder da persistência, um dos capítulos, o capítulo de número 8. E agora vamos falar um pouquinho sobre o poder da mente superior, como que você pode aplicar esse princípio na sua vida com intencionalidade. E você vai entender por que que Napoleão Hill estudou muitas pessoas muito bem-sucedidas, muito bem endinheiradas na sua época e que percebeu que elas aplicavam esses princípios em suas vidas, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, sem perceber, e conseguiam ter os resultados que tinham. Quando você tem consciência do processo, você consegue aplicar isso com mais rapidez. E esse é o objetivo deste curso gratuito que está aqui disponível no nosso canal no YouTube. Então, vem comigo, eu vou compartilhar, para não perder o hábito, o slide, e eu gostaria que você acompanhasse também a nossa jornada para você ver o poder da mente superior. Então, temos um livrinho aqui, A Força Motora. Isso aqui, esses slides já estão com a identidade anterior, a identidade visual anterior, mas vai ficar assim mesmo e vamos em frente. Então você vê aqui que na nossa jornada, segundo Napoleão Hill, a ordem, a sequência correta para você enriquecer começava com desejo, depois a fé e confiança, depois a autossugestão, depois o conhecimento especializado, depois a imaginação, depois o planejamento organizado, depois a decisão, depois a persistência e então o poder da mente superior. Fazendo dessa maneira, você conseguiria ter um sucesso independentemente da área que você tenha, independentemente do momento em que você esteja. E aqui eu quero fazer algumas ressalvas, até pelo update e upgrade que eu vivi. Tanto é que você deve ter percebido que o meu visual sofreu muitas mudanças ao longo da gravação dessa série, e isso simboliza também o meu processo de aprendizado e evolução. Então, num dos capítulos do, dessa jornada, Quem Pensa Enriquece, eu havia falado sobre os capítulo 2 e 3, Fé e Confiança e Autossugestão. Principalmente a autossugestão, que o seu subconsciente era um cavalo e aí conhecendo o seu cavalo e por aí vai. E eu quero fazer uma retificada. O seu subconsciente não é um cavalo. O problema é que muitas pessoas acabam considerando o próprio subconsciente como uma força a ser domada, ao invés de uma força a ser conhecida. Imagine você que você pode, por exemplo, fazer uma extração forçosa do solo, ou você pode trabalhar no que a biologia chama de simbiose, e não só numa extração unilateral. O problema é quando você usa uma extração unilateral, ou quando você impõe a sua força sobre você mesmo ou você mesma no seu subconsciente, é que isso sempre vai gerar uma perda. Um outro exemplo da física para ilustrar é o nível de perda de energia elétrica para energia térmica, o efeito Joule. Isso é uma ineficiência energética. Então, quando você trata o seu subconsciente como um cavalo, você ignora as suas tendências naturais, as suas vontades naturais e a sua identidade verdadeira, em nome da identidade do personagem que monta o cavalo. E isso é muito perigoso, porque você não é um animal, você é uma pessoa. E à medida que você vai se aprimorando na descoberta do seu subconsciente, na descoberta da sua identidade, isso tem tudo a ver para você se alinhar com a mente superior, que é um princípio que hoje está mais difundido no mundo, conhecido como networking, conhecido como você estar cercado ou cercada de pessoas que querem o seu bem, que estão no mesmo sentido de progresso em relação a você e em relação a elas próprias. Então, quando você entende essa diferença, vamos usar outra analogia para ficar mais simples para você. Eu e a minha fiel equipe editora, que adora os cortes que eu faço e os trabalhos de edição que eu dou para elas. Então, quando você trata o seu subconsciente como
como um cavalo, imagine que essa divergência é como se você estivesse, ao invés de cortejar alguém que você queira construir um relacionamento com a pessoa, você fosse tomar a força. Entende o que eu quero dizer? Não quero falar de forma muito explícita isso, porque não é legal e pode dar gatilhos. Mas é mais ou menos essa linha de raciocínio. Então imagine que você pode ter vindo ao mundo de uma maneira cortejada, de uma maneira planejada, de uma maneira harmoniosa, ou você pode ter vindo ao mundo de uma maneira mais violenta, de uma maneira mais não planejada, digamos assim, ou unilateral. Esse é o problema quando você aplica esse mesmo princípio ao seu subconsciente. Se você considerar o seu subconsciente como um cavalo, você vai se cercar de pessoas que também consideram seus respectivos subconscientes como um cavalo. E aí, você vai ficar eternamente numa briga para ver quem doma mais o cavalo alheio e quem doma mais o próprio cavalo, e depois, quando você menos perceber, as pessoas estão querendo domar você, e aí você precisa se defender, e aí você acaba querendo domar as pessoas, e aí degenera numa animalidade infinita. Então, cuidado, o subconsciente não é um cavalo. O subconsciente é você. O subconsciente é a sua identidade. O subconsciente é quem você é e a única diferença do seu subconsciente para você está na diferença de frequência sináptica considerada holística no cérebro como um todo, de frequências cerebrais, a frequência de ondas cerebrais, digamos assim, que muda a maneira com a qual você entende a realidade. É como se a sua lente mudasse de mundo. Então, a realidade continua sendo a mesma, mas a sua percepção da realidade acaba tendo vieses diferentes, dependendo, por exemplo, se você está em estado de vigília, estado de sono, estado de relaxamento profundo e assim sucessivamente. Então, o seu subconsciente é o nome que as pessoas inventaram de dar ao modo pelo qual você acumulou um repertório de entendimento do mundo em relação a esse estado mais relaxado, mais onírico de entender a realidade. Beleza? Então, não entenda o seu subconsciente como um cavalo, e sim como a sua identidade, quem você realmente é. Jung chamava isso de a sua sombra, aquilo que você gosta, aquilo que você quer, mas que muitas vezes, por uma questão social ou por um sistema de crenças, você nega que você realmente quer, você nega que você realmente gosta. E aí, isso também tem tudo a ver com a sua identidade. Muitas vezes, você tem uma identidade que você força a ser quem você não é, por um sistema de crenças e por um sistema de expectativas sociais. Tem muitas pessoas que não gostam verdadeiramente e completamente de fazerem um personagem como fazem, não gostam de ser quem realmente são. E quando elas forçam esse personagem, quando elas forçam a ser quem realmente são, a ser quem não realmente são, no caso, elas acabam transformando o subconsciente num cavalo e, consequentemente, deprecia a total habilidade do seu subconsciente de entender o mundo e de te ajudar na sua jornada até o seu enriquecimento, o seu sucesso, e também pode te ajudar a se aproximar de outras pessoas estratégicas para o seu próprio crescimento. Então, esse conhecimento que eu estou passando para vocês aqui foram frutos de anos de estudo e aprendizado e prática. Então, aproveitem e não precisam demorar tanto tempo assim para vocês chegarem na mesma conclusão. Agora, vamos falar um pouquinho do princípio da mente superior. Esse princípio, ele funciona a partir de uma espécie de fenômeno físico chamado normalmente de exponencialidade, de multiplicação, que é o que acontece quando você coloca energia em movimento. Essa energia em movimento, ela pode fazer um ping-pong, considerando apenas duas pessoas. Ela pode fazer um ping-pong, só que cada ping ou cada pong que ela faz, existe um fator de incremento de energia. Esse incremento de energia, isso pode gerar um benefício mútuo quando você faz um ping e um pong. Veja, você tem uma pessoa, você tem outra pessoa. Se as duas pessoas estão mutuamente conectadas,
esse princípio, como se fosse um todo maior do que a soma das partes, começa a acontecer. E é justamente isso que faz com que esse princípio comece a auxiliar aqueles que estão debaixo do guarda-chuva do princípio. Então, quando você se conecta com pessoas que estão alinhadas com o que você quer para você, estão alinhadas com a sua identidade, que estão alinhadas com a direção que você está tendo em relação ao seu futuro, em relação à sua vida, você pode chegar num denominador comum em relação a esse princípio. Você pode chegar a uma zona de convergência aonde todos conseguem ter fatores comuns que são mais importantes do que as divergências. Então, esse também é um princípio bíblico que há muitos anos atrás era comentado, onde dois ou três ou mais estiverem lá, lá eu estarei, disse Jesus. Então, segue essa mesma lógica. É claro que hoje em dia, no mundo de hoje, onde as pessoas estão muitas vezes muito isoladas, temos fenômenos no mundo inteiro de isolamentos sociais, de pessoas que seguem o próprio caminho, ou de pessoas no Oriente que estão enclausuradas dentro de seus próprios dormitórios, casas, enfim. Esse fenômeno acaba sendo mais difícil de ser aplicado. E aí a gente pode ter alguns contornos para utilizarmos como a tecnologia. Quando você usa a tecnologia para te ajudar a contornar esses obstáculos, você consegue se conectar com pessoas que têm mais a ver com o que você quer para você. E aí é bom deixar bem claro que os seus valores, os seus princípios que a gente comentou lá atrás, esse conjunto de crenças, esse conjunto de fundamentos, eles não necessariamente vão ser os mesmos em relação aos das outras pessoas. O importante é ter um denominador comum que seja maior do que as divergências. E para isso é necessário com que existam conceitos mínimos de se importar com o outro. E essa relação, esse é o ponto fraco desse princípio. Não dá para um princípio como esse da mente superior se sustentar se as pessoas como um todo não estiverem engajadas, minimamente engajadas. E para isso elas precisam estar conectadas nesse princípio. E quando isso não acontece, isso acaba se dissolvendo. E é por isso que a tendência natural, como a própria física fala, é a entropia. A tendência natural do jardim é que as ervas daninhas cresçam. A tendência natural das coisas é que elas fiquem bagunçadas mesmo. É necessário esforço para você conduzir uma ordem, é necessário esforço para você conduzir algo mais belo do que estava antes. É necessário esse esforço para que você consiga crescer, porque crescer dói. Então, esse princípio da mente superior, ele deve pautar a sua conduta em relação a networking. Ele deve pautar a sua conduta em relação às amizades que você tem. Ele deve pautar a sua conduta em relação às pessoas que você quer perto de você. Quando você consegue aplicar esse princípio, você consegue ter mais sucesso. Então, veja que, como se fosse um ímã, o princípio da ressonância, assim também funciona com o princípio da mente superior. Quando você fica perto de pessoas que estão na mesma frequência que você, ou seja, na mesma direção que você, que estão nas mesmas sintonias mentais que você está, esse fenômeno pode ser multiplicado, exponencializado para você na sua vida. Por isso, as pessoas de sucesso, desde aquela época do Napoleão Hill, mais de 100 anos atrás, já aplicavam esse princípio inconscientemente. Como que você pode aplicar esse princípio hoje, que você tem internet, que você tem redes sociais? Até porque isso também vai condicionando o seu cérebro, também vai condicionando as suas preferências de consumo, também vai condicionando a sua atenção seletiva ou o seu foco seletivo para coisas que estão na frequência daquilo que você quer para o seu futuro. Aplique esse princípio da mente superior e você vai ver muitas coisas sendo destravadas na sua vida, porque hoje, neurociência, hoje, a ciência de maneira geral, os estudos de casos, os estudos das pessoas bem-sucedidas, todas apontam para a mesma direção, até a Bíblia aponta para a mesma direção, ou seja, não tem por que você não praticar.
Como que você pode começar? Nas redes sociais que você tem, seja Discord, Instagram, WhatsApp, LinkedIn e por aí vai. Busque pessoas que estão onde você quer estar. E então, se aproxime dessas pessoas. Se você, no primeiro momento, não tem nada a oferecer para elas que elas já não tenham, ou que elas não tenham interesse, então consuma o conteúdo dessas pessoas. Então, ajude-as de alguma maneira. E, consequentemente, pelo próprio princípio da equivalência, ou, né, o princípio da reciprocidade, você vai conseguir estreitando o relacionamento, se não com ela, com outras pessoas que estejam na mesma frequência que ela está e que você também está na sua mente. Então, o princípio básico, o segredo que Napoleon Hill não quis falar explicitamente no livro dele, é que o seu futuro é uma criação e, consequentemente, essa criação ela é frutificada através das sementes que são os seus pensamentos na terra mental, que é a sua mente, o seu subconsciente. E as outras pessoas conseguem também plantar na terra do seu subconsciente através dos pensamentos delas, dos conteúdos que elas propagam e do conteúdo que você permite se sedimentar na sua mente, no seu subconsciente. Então, com isso, duas orientações. Tire as ervas daninhas do seu subconsciente, tire aquilo que não serve, tire aquilo que você não quer para você, tire quem você não é do seu subconsciente, mas primeiro, conheça quem você é. Primeiro, conheça o que você quer para você e tenha honestidade com o que você quer, com o que você sente. E para você ter honestidade, você precisa se deparar com a sua sombra, aceitar a sua sombra, integrar a sua sombra na sua mente, para que você saiba exatamente por que você quer o que você quer e como que você brilha mais quando você está nesse tipo de frequência, nesse tipo de caminho para você. Espero que esse vídeo é, inicial tenha aberto algumas portas na sua mente, que tenha servido de alguma instrução para você. Por enquanto eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Um abraço.